Agora, pessoal, quero contar para vocês que às vésperas do fim aí dos trabalhos no Legislativo, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, disse esperar para hoje a votação do projeto de lei sobre a taxação de apostas esportivas, que pode gerar mais arrecadação para o governo, e também do marco legal do crédito de carbono. O Bruno Pinheiro está de volta aqui e vai explicar essa situação para a gente, além de contar bastidores sobre essas mexelanças aí, né, entre aspas, no orçamento para favorecer Congresso e que de alguma forma vai tirando cada vez mais o poder ali do presidente da República. Conte tudo, Bruno, bem-vindo. Evandro, eu vou responder essa última sobre esse orçamento e na sequência a gente volta a falar então sobre o líder José Guimarães. Eu conversei agora há pouco, alguns minutos, estava apurando ali com representantes e aliados do Palácio do Planalto, são parlamentares, amigos do governo, na verdade, e o que eu ouvi, eu até fiz um rascunho, é que essa LOA e essa LDO estão instalando de vez o semipresidencialismo no Brasil. Isso foi o que eu vi de aliados do governo lá no Palácio do Planalto e aqui no Congresso Nacional. E disse o seguinte, que ontem, enquanto Lula estava sendo aplaudido, homenageado durante uma sessão solene, ele estava sendo apunhalado. Lula estava sendo apunhalado ao mesmo momento em que em vários discursos estava sendo homenageado. Estavam armando para o presidente da República com esse orçamento. E aí, enquanto eu conversava com esse nome aqui no Congresso, ele com diversos números do orçamento, olhando ali esse remanejamento de verba. E aí uma parte que me chamou a atenção, tiraram o pouco que Lula já tinha para usar, tirando 17 bilhões de reais, alegando que retiraram pouco de orçamento que Lula já tinha para usar em obras e para lançar novas obras ou para finalizar obras antigas, inclusive lá do governo de Dilma Rousseff, do governo Lula, inclusive de Bolsonaro, que não foram finalizadas. E aí, diante disso, reclamando do comportamento do presidente Arthur Lira, inclusive, sobre esse orçamento, que somente no último dia é colocado ali e o texto chega de última hora. E esses números, essa retirada de autonomia lá do Palácio do Planalto. Diante do que eu ouvi, isso vai afetar demais a gestão, o governo de Lula no ano que vem, em 2024, repito, retirando o pouco que Lula já tinha para usar na infraestrutura. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Bruno Pinheiro? Só passando uma rodada rápida aqui, Bruno falando quase que de um semipresidencialismo ali que já estaria acontecendo sorrateiramente, mesmo não sendo estipulado aqui no Brasil, né, Luiz Felipe Dávila? Foi exatamente o que nós falamos aqui no 3 em 1. Isso aqui o Brasil já vive, na verdade, o semipresidencialismo e que deveria aprovar a emenda logo do parlamentarismo, porque aí sim o poder está totalmente concentrado lá nas mãos do parlamento, tanto do poder legislativo como executivo. É isso que está acontecendo, acho que a gente estava explicando hoje. 90% do orçamento já é gasto obrigatório, 10% é o gasto discricionário, e desses 10%, que é 220 bi, o Congresso já tomou 56. E aí sobrou 167 para o governo. É isso que ele vai ter que fazer, todo investimento público e decisão de como gastar ou investir esses 167 bilhões. E o Bruno Pinheiro, quer acrescentar algo, Segré? Me chama a atenção que o presidente Lula sabe disso e como ele deixou chegar nesse lugar. E como observação, Evandro, a bancada do PT não me parece que tenha sido contrária ao que está acontecendo no Congresso. Não foi uma oposição a essa determinação. O que me chama a reflexão, se estão entendendo que a época do Lula está chegando ao fim, ou se não tem outro caminho que formar esse corporativismo para cada um de si ter esse dinheiro e poder alavancar a sua base eleitoral, descuidando um pouco a relação com o Poder Executivo e com o Lula, pessoalmente, porque Lula é um político muito experiente. A dúvida é como se chegou nesse lugar, como se chegou nessa situação. E eu não tenho resposta.